Assalamu alaikum wa rahmatullah. Esperar os irmãos e as irmãs entrarem. Sejam todos bem-vindos. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Esperar alguns instantes, só alguns minutos. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje a gente vai fazer uma leitura de um livro e o livro, creio que foi enviado o link nos stories. Eu vou mostrar o livro aqui, inshallah ta'ala, e também quem quiser acessar o site da UAM e ter o link do livro e baixá-lo, está no site. E também acho que nos stories está ainda o link também. Já a gente começa, só mais alguns minutos, esperar mais gente entrar. Bem-vindos. A gente tem também a live hoje de noite, inshallah, às 8h30 da noite, junto com o Haj Walter. Se puderem convidar os amigos e amigas e também participar com a gente, ahlan wa sahlan. Então vamos dar início, inshallah. بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. Tem uma prece muito importante que a pessoa pode fazer e pode ser feita em qualquer língua ou idioma. A gente roga a Deus Altíssimo seja, pede a Deus Altíssimo seja que nos ensine aquilo que nos beneficia. E também pedimos, rogamos que Deus nos beneficie com aquilo que nos ensina. No dia de hoje vamos iniciar uma leitura sobre um assunto muito importante que é as evidências da profecia. Evidências significa provas. Evidências significa provas. A Nineveh enviou aqui o livro, o link do livro, que a gente vai ler trechos dele. Esse livro, quando a gente publicou, a gente intitulou como o Alcorão, revelação divina ou autoria humana. O Alcorão, ele é uma autoria de um homem ou é uma revelação de Deus Altíssimo seja? E aí a gente responde a essa pergunta através da exposição dos milagres do Alcorão e da exposição dos milagres do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Então,
repetindo, o assunto é evidências da profecia. Eu comecei a pensar muito sobre isso e escrevi sobre isso porque uma vez um amigo muçulmano, um irmão muçulmano, chegou até a minha pessoa e disse assim: Sheikh, a gente não tem muito milagres, né? A gente não fala sobre milagres. Tipo, ele é uma pessoa que se tornou muçulmano. E no meio religioso que ele convivia antes de ser muçulmano, tinha muito sobre milagres, e Jesus curou, Jesus ressuscitou e tal, e o poder de Jesus. Aí ele disse, na nossa religião, no Islã, a gente não ouve muito sobre isso. Então eu pensei junto com ele, eu disse para ele, sim, tem bastante. Só que nós apresentamos a nossa religião de uma forma racional. Não nos baseamos muito nos assuntos paranormais, nos assuntos anormais, né? Então, a gente pode tratar desse assunto para a gente ter mais convicção sobre a verdade da nossa religião e mais convicção sobre a verdade da mensagem de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Então, quando dizemos evidências da profecia, significa provas da profecia. Se a pessoa ela testemunha que não existe divindade além de Deus e testemunha que Muhammad é seu mensageiro, o faz com convicção, ou seja, crê convictamente que Muhammad é mensageiro enviado por Deus. Isso a gente pode herdar de uma forma natural, porque os nossos pais eram muçulmanos, ou podemos assimilar com provas, com evidências. E mesmo a pessoa que herdou a religião, aos poucos, quanto mais pratica, realiza a religião em sua vida, mais entende com convicção como Muhammad é realmente o mensageiro de Deus. Então, sempre no nosso dia a dia, isto está inserido em tudo aquilo que a gente lê do Alcorão, em tudo aquilo que a gente aprende ou estuda ou ensina da nossa religião. Então, evidências da profecia, provas da profecia. Eu vou ler alguns versículos antes da gente começar. Os versículos de Surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut, Sura 29, a partir do versículo 47. Então, vou escrever aqui. 29, a partir do 47. Desculpa, digitei 39, é 29. 29, 37. Agora sim. Não, desculpa de novo, ó. Agora errei a segunda vez. 29, 47. Agora sim. Então, Surat Al-Ankabut, Sura 29, a partir do 47. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ. E assim revelamos para ti o livro. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. Então aqueles a quem concedemos o livro antes, aqueles que liam as escrituras anteriormente, a Torá, o Evangelho, estes creem nele, ou seja, creem nesse livro que a gente revelou a você, Muhammad. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. E há entre esses, que são os árabes ou os idólatras que vivem junto com Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, há entre eles quem também crê nesse livro. Ou seja, parte deles crê, outra parte não crê. Assim como também aqueles que são adeptos do livro da Torá e do Evangelho antigamente, parte deles crê e outra parte não crê. E depois, وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. E só descrê em nossos versículos aqueles que são negadores da crença, querem negar por interesse e ego. Depois, no versículo seguinte, 48, وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبِلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ
إذا لارتاب المبطلون. 49 بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Aí no versículo seguinte Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: e você não recitava e não lia antes desse livro algum, ou seja, você, Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, não recitava antes disso, ou seja, você é iletrado, não sabe nem ler e não sabe escrever. E você também não escrevia com a sua destra, você nem estudou nenhum livro, nem leu, nem escreveu. E se tivesse feito isso, se você fosse letrado, se você escrevesse ou tivesse aprendido com alguém, ou lido algo com alguém, aqueles que são falsários e querem procurar te acusar de ser impostor, esses iriam ter dúvida. Mas só que eles não têm dúvida. O resumo, se você tivesse lido algo antes desse livro, esses que falsificam, querem falsificar a sua profecia, eles iriam ter dúvida. E depois, o 49, bal huwa ayatun bayinat. Porém, eles são versículos claros, que estão fi suduri alladhina utul ilm, que estão nos corações ou nos peitos daqueles que obtiveram o conhecimento. Esses versículos, eles estão nos corações de cada um que tem o conhecimento. E só descrê dos nossos versículos aqueles que são injustos. Esses são versículos onde Deus Altíssimo se dirige ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dizendo a ele: olha, eu revelei para você esses versículos e você antes dessa revelação era iletrado, não sabia ler, não sabia escrever. Se soubesse ler, ou se soubesse escrever, ou se tivessem uma prova de que você tinha contato com alguém daqueles que têm o conhecimento dos livros, das escrituras antigas, eles iam duvidar de você. Mas eles não duvidam de você. Eles simplesmente te desafiam. Então, por isso que a gente escreveu esse livro, Evidências da Profecia. Dividimos em várias partes. Esse, por exemplo, é o número 2. Então, ao Corão, a pergunta: revelação divina ou autoria humana? Revelação divina ou autoria humana? O Alcorão Sagrado é revelação de Deus ou é autoria humana? Então, o muçulmano crê convictamente que ele é autoria de Deus, revelação de Deus ao mensageiro Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Então, hoje, em cerca de 30 minutos, inshallah, a gente vai dar uma introdução só. Esse assunto diz respeito a milagres. Então, a gente deve introduzir sobre o que é milagre. Então, o que é milagre? No que se constitui um milagre? Por exemplo, hoje eu posso falar que, olha, aconteceu comigo um milagre. Temos um milagre, mas isso que é usado na língua portuguesa e a pessoa falou, olha, a pessoa fala, aconteceu comigo um milagre. Isso não é um milagre do qual a gente está falando, tá? O milagre seria o quê? Seria um fenômeno, aí a gente diz na página 14 do livro, e foi enviado aqui o link do livro, quem quiser baixar depois, tá? O milagre é o quê? Em língua árabe a gente diz i'jaz. O milagre é al-i'jaz. I'jaz vem da raiz ajaza. Ajaza significa que é incapaz. Você fala, por exemplo, fulano é incapaz, você diz fulan ajaza. Fulano foi incapaz. Então, mu'jiza tem a ver com a incapacidade, ou seja, é o fenômeno que Deus concede a quem ele elegeu para ser seu mensageiro, para que este prove a veracidade de sua profecia. É como se Deus dissesse: se vocês duvidam que ele é um mensageiro que eu elegi, eu enviei para vocês, façam igual ele fez. Então, por que se chama mu'jiza?
E mu'jiza, como a gente disse, é da raiz ser incapaz. Porque o ser humano naturalmente é incapaz de fazer aquilo. Tipo, por exemplo, Jesus curou uma doença incurável na época. Curou aquele que era cego e ele voltou a enxergar. Isso, em relação aos seres humanos normais, é uma incapacidade. Então é um sinal que Deus deu ao profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Então, outros sinais, outros milagres Deus deu a outros profetas. Por exemplo, o fato de Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, abrir o caminho no mar. É mar, água. Ele toca com seu cajado, se abre um caminho. É como duas paredes que se abrem e ali no meio você tem uma passarela para passar. Você chega do outro lado, o mar se fecha contra aqueles que são inimigos dele. Isso é milagre. Então, milagre tem a ver com anormalidade e tem a ver com incapacidade. No que diz respeito ao Alcorão, vamos entrar no assunto do milagre do Alcorão, porque o Alcorão é o principal milagre do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Por quê? Porque o Alcorão sagrado é uma palavra que permanece, é eterna e é infinita. Você ouve o Alcorão hoje, e o Alcorão tem vários aspectos milagrosos. A gente pode citar o aspecto religioso, a gente pode citar o aspecto histórico, literário, legislativo, científico. Tudo isso é milagre que compõe a milagrosidade do Alcorão sagrado. Quem tiver perguntas pode escrever aqui, eu vou prestar atenção, tá bom? A gente pode pausar e também conversar. Mas eu respondo somente aquilo que é escrito. Então, dissemos o que é milagre. Então, milagre é o fenômeno que Deus concede àquele que ele elege como mensageiro para que ele prove que diz a verdade. Ponto. Então, quando acontece algo de muito incomum com alguém hoje, isso não é milagre. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Hajj. Bem-vindo, Hajj Walter. E estaremos com Hajj Walter de noite, inshallah ta'ala. Então, quando acontece algo de incomum com alguém aqui, isso não é milagre. Você pode chamar de providência divina. Aconteceu algo muito incomum, mas milagre, e o que a gente está traduzindo como milagre na língua árabe é mu'jiza. E nos termos do Alcorão Sagrado, eia. Eia. O que é eia? Sinal. Então, o milagre é um sinal. E é um sinal anormal para aquela época. E também permanece para todas as épocas, né? Então, os milagres na vida do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Os milagres que Deus concedeu a Muhammad sallallahu alaihi wasallam são centenas. A gente divide em duas partes os milagres do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Para a gente, assim, ter uma explicação exata e bem clara. Duas partes. O esclarecimento da profecia de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, se dá através das profecias que o antecederam. Ou seja, os vestígios que são encontrados naquilo que restou das escrituras sagradas antigas, onde contém o nome de Muhammad como o próximo profeta ou como um profeta a ser enviado futuramente, esse é um sinal de sua profecia. E isso, claro, a gente se baseia no Alcorão para isso. A gente não precisa das escrituras antigas ou das traduções delas. Muitos irmãos, por exemplo, têm pesquisas sobre isso, lembram os versos dentro da Bíblia Sagrada onde era o nome de Muhammad citado ali. Porém, a gente se baseia nesse dizer, por exemplo, a gente diz, olha, milagre. Existem 2 canais para você comprovar a profecia de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. O primeiro canal seria
as profecias citadas nas escrituras antigas. Depois, o segundo canal são os milagres que ele operou, que aconteceram com ele. Seja um milagre que permanece até hoje, como o Alcorão, ou seja um milagre que você ouve sobre, lê a história e isso já passou. Como é a história dos milagres dos outros profetas. É algo que você ouve. Você ouve que aconteceu tal milagre com Jesus. Ele ressuscitou o morto, ele curou o leproso, ele curou o cego. Você ouve que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam multiplicou o alimento, fez a água jorrar dentre as suas mãos, que a árvore veio até ele, que ele ascendeu aos céus. E isso é citado no Alcorão. Então, vamos lá. A prova da profecia de Muhammad se dá por dois canais. O primeiro, as profecias citadas nas escrituras sagradas anteriores. E isso a gente lê no Alcorão. Eu leio um versículo do Alcorão só como exemplo. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala disse assim: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Aqueles que seguem o mensageiro, o profeta iletrado, a quem eles encontram o seu nome escrito na Torá e no Evangelho. في التوراة والإنجيل. De novo. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. Aqueles que seguem o mensageiro, o profeta iletrado. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Aquele a quem eles encontram escrito o seu nome na Torá e no Evangelho. E depois Deus cita algumas outras qualidades de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. Ele os ordena as coisas boas e lhes proíbe aquilo que é ruim. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Ele determina como lícito tudo aquilo que é bom, at-tayyib, aquilo que é bom, benéfico, abençoado, e ele proíbe para eles aquilo que é impuro, aquilo que é ruim. Isso em Surat At-Tawbah, Sura 9. Então, esse é um canal. O outro canal são os milagres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que foram confirmados por seus contemporâneos e comprovados pelas gerações posteriores. Tá bom. Primeiro ponto. Os milagres que foram confirmados pelos contemporâneos, ou seja, quem viveu com ele, viu, ouviu. E depois foram comprovados esses milagres pelas pessoas, pelas gerações que vieram depois. Como foi comprovado isso? Através dos métodos mais rígidos de transmissão de informações e através do Alcorão Sagrado. Ou seja, o muçulmano tem várias ciências islâmicas. Algumas dessas ciências dizem respeito às ciências da transmissão. O que a gente aceita de texto? O que a gente aceita de história que a gente ouve? Existem sábios especializados nesse assunto. Estudam somente essa matéria. Você tem Ulum al-Hadith, Mustalah al-Hadith, Ulum al-Quran. Tudo isso faz parte das ciências islâmicas e aquilo que é transmitido para nós conhecemos através dos nomes de quem relatou isso. Por isso o muçulmano ele ouve com muita frequência Rawahu al-Bukhari, relatado por al-Bukhari, Rawahu Muslim, relatado por Muslim, relatado por Abu Dawud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, An-Nasa'i, Rawahu Ahmad, Malik. Então, são nomes que são referências de pessoas que escreveram as obras literárias que compõem as matérias islâmicas. Tá. Esses milagres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a gente tem dois tipos de milagres. Então, agora a gente divide os milagres em dois. O milagre do Alcorão Sagrado e do conteúdo do Alcorão Sagrado. O milagre do Alcorão e do conteúdo do Alcorão. E a segunda parte desses milagres são aqueles milagres que são da época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Aquilo que é narrado que ele falou
ou que ele realizou. Isso pode ser um milagre profético. Por exemplo, ele fala algo e isso acontece na sua época ou acontece depois. Escrevemos sobre isso também. Ou podem ser milagres sensitivos, ou seja, foram visualizados, foram vistos, foram audíveis naquela época. Então, o nosso assunto é o milagre do Alcorão agora. O milagre do Alcorão sagrado. Então, agora a gente passa para um subtítulo, seria o quê? O milagre da revelação do Alcorão e de seu conteúdo. Ou seja, o milagre do Alcorão, o milagre da revelação do Alcorão, o milagre do conteúdo do Alcorão sagrado. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Pergunta exatamente não. Se tiver, podem escrever para a gente dar um freio aqui. Então a gente disse o que é milagre e disse um desses milagres, um só desses milagres é o milagre do Alcorão sagrado. A gente tem que explicar agora, e talvez na próxima aula, como é que você crê que o Alcorão é um milagre de Deus. Como o Alcorão se constitui num milagre. Como isso ocorreu. Tá? A gente tem, em primeiro lugar, a gente disse que dentro do Alcorão sagrado, o Alcorão é um milagre e ele tem um conteúdo milagroso. Esse conteúdo milagroso a gente pode dividir em 5 ou mais de 5 aspectos. A gente citou, tem o milagre religioso, tem o histórico, tem o literário, e tem o milagre legislativo, tem o milagre científico. A gente só vai falar hoje do milagre literário. E outro termo que a gente usou é o milagre linguístico. Outro termo que a gente pode usar também, o milagre da retórica, da eloquência. Como isso acontece? Por exemplo, vou ler 4 versículos do Alcorão Sagrado. Então, número 1, o milagre do Alcorão, o primeiro conteúdo milagroso do Alcorão é o milagre da língua, o milagre linguístico e literário. Número 1, a gente pode dizer que existe o desafio lançado no próprio Alcorão. E a gente vai citar só isso e finalizar, inshallah ta'ala. Aqui uma irmã diz, o fato do coração dele, ou seja, do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, ela quer dizer, ter sido retirado e operado fora do seu corpo, isso é um milagre? Sim, isso é um milagre, porém é um milagre que aconteceu antes da profecia. Aconteceu quando ele era ainda garoto e tinha 4 anos. Então isso não é constituído como o milagre com o qual ele mostra um sinal para o povo dele. Porque ainda faltavam cerca de 35 anos para ele publicar a profecia. Mas a gente não cita isso como milagre de prova de que ele é mensageiro. Porém é uma providência divina que Deus deu para ele quando ele estava na infância. Outra pergunta aqui, por que o Alcorão não segue uma ordem cronológica? Isso aí a gente responde depois. No fim eu vou responder essa pergunta e a gente vai falar só mais 10 minutos, se Deus quiser. Tá? Então, a gente citou que o Alcorão se constitui em milagre. Diversos são os aspectos do milagre, um deles é o milagre literário e linguístico. O primeiro ponto através do qual a gente entende esse milagre linguístico e literário ao ler o Alcorão, esses versos que Deus Altíssimo seja cita, desafiando aqueles árabes que viviam na época do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e não acreditavam nele. Por exemplo, a tradução de um desses versículos. E se estáis em dúvida acerca do que fizemos descer sobre nosso servo, fazei vir uma sura igual à dele, e convocai vossas testemunhas em vez de Allah, se sois verídicos.
Em resumo, olha, se vocês estão em dúvida acerca daquilo que Deus revelou a Muhammad, então traz uma sura igual a essa. Ou seja, naquela época os árabes eram conhecidos como poetas, dominavam a poesia, a linguística, a retórica. E Deus escolheu esse assunto para Muhammad sallallahu alaihi wasallam ter como sinal de sua profecia. Por exemplo, faça uma comparação. Na época de Moisés, por que Deus escolheu que ele fizesse algo que era anormal e era um milagre que Deus concedeu a ele e era similar ao que tinha na época? O que tinha na época? Muita magia. O faraó tinha magos que trabalhavam para ele, que o adoravam. Então, Deus concedeu a Moisés algo similar. Então, o que é similar na época de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e algo com o qual ele pode desafiar aqueles que o negam, e é algo que eles não podem negar? A língua, a retórica. Número 1, ele é iletrado. A gente leu no começo os versos que citam que ele é iletrado, ele não sabe ler nem escrever. 2, ele nunca aprendeu com ninguém. 3, na época eles ou falavam a dissertação comum, ou eles escreviam poesias. O Alcorão nem é dissertação, nem é poesia. Então tragam algo igual. Isso em Surat al-Baqarah, sura número 2, 23 e 24. Escrevendo 2, 23, 24. Depois outro versículo similar. Ou eles dizem, ele o forjou, ou seja, eles na época dele, na época de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, perseguiam ele e o acusavam de impostor. Aí o que eles diziam? Ele o forjou, ele forjou esse Alcorão. Ele é que está inventando e está dizendo que Deus falou para ele. E com isso ele está desafiando a gente. Ele diz que a gente é pagão, é idólatra, não devemos adorar ídolos, devemos adorar a um único Deus. Não. Não vamos abandonar a nossa tradição, ele é mentiroso. Então, Deus Altíssimo seja, revela o desafio. Diz, ou eles dizem, ele o forjou? Dize, então fazei vir uma sura igual à dele, e para isso convocai quem puderdes afora Allah, se sois verídicos. Ou seja, vocês duvidam? Faz o seguinte então, vocês não são linguistas, vocês não são dominadores do idioma, vocês não são poetas, tragam uma sura igual e podem convocar no mundo inteiro quem vocês quiserem além de Deus. Isso em Surat Yunus 38. Yunus 38. Depois Surat Isra 88. De novo, outro desafio. Outro versículo com o mesmo assunto. O assunto da retórica e linguística do Alcorão. E que o Alcorão é milagroso em sua composição. A partir do momento que aqueles que são os mais dominantes, os mais especialistas do assunto não conseguem fazer algo igual, trazer algo igual, isso significa que não é Muhammad que fez. Mesmo porque ele não é especialista igual eles. Outra pergunta importante, as letras isoladas em algumas suratas. Então, vamos escrever esse versículo aqui, para não perder. Yunus, acho que Yunus deve ser 10, tá? Yunus 38. Yunus significa Jonas. Um abraço para todos os Yunus do Brasil, todos os Jonas. A outra, Isra, creio que é 17, versículo 8. No versículo de Surat Isra, Allah subhanahu wa ta'ala disse assim: dize, se os humanos e os gênios se juntassem para fazer vir algo igual a este Alcorão,
não fariam vir nada igual a ele, ainda que uns deles fossem coadjutores dos outros. Dize, se os humanos e os gênios se juntassem para fazer vir algo igual a este Alcorão, não fariam vir nada igual a isto, a ele, ainda que uns deles fossem coadjutores dos outros. Ou seja, pode-se juntar a humanidade inteira para compor algo igual a esse Alcorão, não vão conseguir. Repetindo de novo, se a humanidade inteira se reunir para compor algo igual a esse Alcorão, não vão conseguir. Não é algo assim que é uma escrita de forma comum. Na recitação você tem um milagre, na composição da lei você tem um milagre. Eu me lembro aqui de uma história que me foi contada de uma juíza britânica, e se Deus quiser, depois se eu conseguir pesquisar e pegar o nome dela, eu vou dizer aqui mesmo. Eu não lembro o nome dela agora. Ela se tornou muçulmana. Aí todo mundo foi contra ela. Você é louca e tal, uma pessoa inteligente, estudada como a senhora, juíza. Ela disse, eu me tornei muçulmana porque é impossível existir no mundo algo que eu li nesse livro. Ela leu o quê? A lei sobre a herança. Em Surat An-Nisa, na Surat An-Nisa, Surata das Mulheres, que é a Sura 4, Deus cita as regras da herança em 2 páginas. Em 2 páginas que são memorizadas pelos muçulmanos, Deus Altíssimo seja cita as regras da herança. Uma pessoa especialista sobre o assunto, uma juíza, ela falou, é impossível isto ser uma composição humana. É impossível isso ser de autoria humana. Somente 2 páginas que ela leu, do assunto que ela dominava e que ela sabia. Ainda temos, eu vou escrever aqui para ler bem rápido, porque o tempo já está pegando a gente. Hud 13. Esses versículos que eu escrevi aqui são o quê? Isso, acho que pode ser o 11, irmão Ibrahim. O Yunus, né? E Hud deve ser 10. Então, esses versículos que a gente escreveu aí são o desafio evidente no próprio texto do Alcorão sobre a revelação do Alcorão da parte de Deus. E qual que é o desafio? Se vocês duvidam que esse Alcorão não é provindo de Deus, componham um versículo igual. Então, agora a questão é que isso é dirigido aos árabes. Eu sou brasileiro, não domino a língua árabe. Eu sou americano, eu não domino a língua árabe. Eu sou persa, eu falo a língua persa. Eu não domino a língua árabe. Mas essa prova é dirigida aos árabes. Aqueles que dominavam não conseguiram. Então quem não domina, muito menos irá conseguir. Isso é a lógica. A irmã escreveu aqui, a irmã Nevá escreveu sobre as letras isoladas em algumas suratas. Isso a gente citou também aqui nesse desafio evidente no próprio texto do Alcorão. Escrevemos isso no livro, na página 23. Tem várias suratas do Alcorão que se iniciam com letras fragmentadas, isoladas. A gente lê Alif Lam Mim. A gente lê Alif Lam Ra. A gente lê Kaf Ha Ya Ain Sad. Então, você lê as letras, ou seja, você não compõe. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui. Se você fosse compor o Alif Lam Mim, você iria ler Alam. Mas você não, você soletra o nome da letra. Alif Lam Mim. Como se você escrevesse, por exemplo, J-O. Você não lê Jó, você lê J-O.
Então, por que existem essas letras no início de algumas suratas? Também é um desafio lançado aos árabes na época, e o sentido é o seguinte: olha, esse é o Corão que vocês estão ouvindo, e no qual vocês não acreditam, e não acreditam em Muhammad, a quem foi revelado esse Alcorão. Esse Alcorão que vocês estão ouvindo, ele é composto das letras que vocês conhecem. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Então, se vocês não creem que ele é revelação de Deus, já que essas letras vocês muito bem conhecem e dominam, então façam uma composição igual. Então esse é o sentido. Às vezes pode haver pessoas que chegam e falam, não, tem um sentido, um significado, Alif significa tal. Isso não existe para nós, tá? Alif Lam Mim é das letras que Deus Altíssimo seja revelou dessa maneira e ordenou que fosse recitada dessa maneira, e é uma maneira de chamar a atenção dos árabes na época, dizendo a eles, esse Alcorão é composto de letras da língua árabe, do alfabeto árabe, e vocês conhecem essas letras. Portanto, assim como vocês conhecem essas letras, vocês conhecem que o Alcorão é palavra de Deus, é revelação de Deus, assim como Muhammad alegou, assim como Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, alegou. Por que o Alcorão Sagrado ele dá essas respostas dessa maneira? Porque o Alcorão foi sendo revelado aos poucos. Ele não é um livro que foi revelado totalmente ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e ele leu o livro de seu início ao seu fim de uma só vez e o levou às pessoas. Não. O Alcorão era revelado conforme os episódios, os acontecimentos, durante 23 anos da vida de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Então, vinha esse desafio, Deus o respondia. Sim? O próximo ponto que a gente pode citar, e a gente começa com isso na próxima aula, inshallah, a revelação do Alcorão e a resposta às acusações. Porque, claro, hoje existem acusações. Hoje não acusam, terrorista, radical, homem-bomba, mulher-bomba, e etc. Na época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, também tinha algo da época, né? Para cada época tem uma invenção. Então, quais são as acusações que eram lançadas ao profeta, que a paz de Deus esteja com ele, no que diz respeito ao Alcorão? Que a gente está a falar, como entendemos que o Alcorão é um milagre? Como entendemos que o Alcorão tem conteúdo milagroso? Aí o segundo ponto a ser citado futuramente, inshallah, a revelação do Alcorão e as respostas às acusações. Isso também vai nos fortificar no entendimento desse milagre. Ou seja, quando era dito ao profeta, que a paz de Deus esteja com ele, que ele é louco, como Deus respondeu isso e o que ele revelou no Alcorão? Isso tem um aspecto milagroso, que tem a ver com a retórica e com a língua, e tem a ver também com a história. Por isso a gente disse no início e finaliza com a mesma frase que eu citei: milagre da revelação do Alcorão e o milagre de seu conteúdo. Temos o milagre religioso, histórico, literário, legislativo, científico. A gente está tentando explicar o milagre retórico e linguístico, e a revelação desse milagre, através desses versículos, tem a ver com a história, com o contexto no qual foi revelado o Alcorão Sagrado. A gente para por aqui e vamos esperar vocês perguntarem. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, podem escrever. Eu tenho 2 perguntas que eu ultrapassei. Eu vou voltar. Se alguém escreveu uma pergunta e eu não li, por favor, reescrevam. Então a gente respondeu o que significa aquelas letras isoladas. Também é uma forma de lembrar o milagre da
língua e da retórica do Alcorão. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه. Aí, Kaf Ha Ya Ain Sad. São letras isoladas, como se na língua portuguesa você estivesse dizendo RHJB. E aí depois o versículo que vem depois fala sobre Zacarias e o nascimento de João Batista, e sobre a Virgem Maria, o nascimento de Jesus. Então o que tem a ver essas letras com isso? Nada. Mas só que o primeiro versículo são as letras isoladas para lembrar o milagre da revelação do Alcorão ao profeta Muhammad. Ele recitava esses versículos em língua árabe clássica e tinha o mais alto teor de retórica e linguística, e mesmo assim ele era analfabeto. Por que o Alcorão? A pergunta aqui que eu passei. E se tiverem outras perguntas, escrevam, a gente permanece aqui com vocês. E para lembrar, a gente continua com essa aula na semana que vem, lendo sobre isso. E vocês podem mandar perguntas, podem mandar sugestões, está bem? E claro, depois essa matéria, ou essa discussão, ou essas aulas, a gente vai ter histórias sobre isso. Porque há provas disso também. Por exemplo, alguém que lê um versículo do Alcorão e o que ele fez de observação sobre isso e como isso se constituiu realmente um milagre. Isso tem muitas histórias. Escrevam aqui as perguntas. Tem a pergunta aqui: por que o Alcorão não segue uma ordem cronológica? Por que o Alcorão não segue uma ordem cronológica? O Alcorão Sagrado, ele não é um livro de história, por isso ele não segue uma ordem cronológica. Tipo, o que significa a ordem cronológica que eu entendo pela pergunta? Tipo, olha, citar o nascimento de Adão, a criação do mundo, depois o primeiro grande mensageiro do qual temos informação é Noé, Hud, Saleh, Ibrahim e tal, e tudo isso ser citado por ordem. O Alcorão Sagrado, ele tem crença, ele nos ensina a crença, nos ensina a história, né? Nos ensina também as regras, as leis. Então, 1/3 você pode dizer que é crença, outro terço histórias daqueles que nos antecederam entre profetas, mensageiros e outros. E também regras e leis que são reveladas como para que a gente siga isso, e temos no exemplo do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, como ele seguiu para que possamos seguir. Então tudo isso está misturado no Alcorão Sagrado, e isso faz parte também do milagre linguístico e retórico. E inclusive tem um subtítulo aqui que a gente lê depois: o aspecto da composição do Alcorão. Como o Alcorão Sagrado permanece num só nível, tem um só nível de linguagem, que é um nível elevadíssimo, mesmo que ele trata de dezenas de assuntos. Está contando uma história, passa por uma ordem. Depois de uma ordem, conta um episódio sobre o dia do juízo e como será o paraíso depois do inferno. E tudo isso misturado, e a retórica permanece a mesma. Então, por isso ele não tem uma ordem cronológica, porque não é livro de história. Não temos só histórias dos mensageiros que antecederam. E também, outra razão, os mensageiros que foram citados no Alcorão são muitos. E as histórias desses mensageiros estão distribuídas em diversos lugares no Alcorão. E às vezes a pessoa, ao ler uma história, depois ler a mesma história em outra sura do Alcorão, pensa, olha, está repetido. Mas jamais há repetição no Alcorão. Sempre tem algo a mais, e que só pode ser assimilado depois de muito estudo e depois de muita atenção e reflexão. Por exemplo, a gente tem aqui no volume 2 que a gente escreveu, por exemplo, quantas vezes foi citado o profeta Moisés?
O profeta Moisés é o que mais foi citado no Alcorão. A história dele se repete 136 vezes. E mais exatamente a gente deve dizer o nome dele se repete. Porque às vezes é mencionado só o nome e não é contada a história. Em outra parte é contada a história dele quando ele era jovem. Em outra parte é contada a história dele quando ele já era mensageiro e se dirigiu até o faraó e foi perseguido e etc. Então, em cada local onde é citado o nome de Moisés ou a história de Moisés, temos um aspecto exclusivo. Sim? Temos algo diferenciado. Tá? E se torna impossível que isso seja citado em ordem cronológica, por quê? Porque isso vai se repetir depois. Tá? Agora, quando a gente lê a tradução, na tradução, a tradução dos versos do Alcorão em língua portuguesa, pode ser que no rodapé seja colocado ali, por exemplo, e essa história também foi citada anteriormente em tal local. Coisa que no Alcorão em árabe não se coloca, não é citado, a não ser nas grandes obras de interpretação e explicação do Alcorão. E dessa forma o Alcorão Sagrado ele é memorizado e é estudado pelas pessoas. Nenhuma pergunta a mais? Bem-vindos, Barakallahu Fikum. Mais 2 minutos eu vou desligar. Participem da live de hoje à noite, inshallah, junto com o Haj Walter. E também na terça e na quinta ainda temos as aulas. Essa mesma aula sobre as provas da revelação do Alcorão, ou seja, a prova, as evidências da profecia do Alcorão de Muhammad, provas de que são revelação de Deus. A gente vai ter isso todas as quintas às 15 horas. Irmão Ibrahim pergunta aqui, o link ele foi citado aqui em cima. A irmã Nineveh pode enviar o link de novo ou está nos stories. Eu não sei, quem entra depois vê o que foi citado de mensagem antes, não, né? Wa iyyakum, jazakumullahu khairan. Já a gente vai citar aqui a Nina citou o link do livro, jazakallahu khairan. Obrigado, Nina. Jazakumullahu khairan. Nos encontramos daqui a pouco, nos encontramos na semana que vem, inshallah. Façam muito dua para nós. E que Allah subhanahu wa ta'ala oriente a todos, e que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe a todos vocês, os seus familiares, todos aqueles que estão junto com vocês, inshallah ta'ala. Barakallahu bikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بارك الله بكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.